Luiz Fernando de Moura Cani, mais conhecido como Nando Moura, se envolveu recentemente em uma treta com o Tiff e com o Monark. Essa treta mostrou algumas situações que vale a pena a gente pontuar e que vale também ao próprio Nando Moura. Vale também ressaltar que eu nunca fui fã do Tiff. O conteúdo dele nunca me interessou e a persona dele também. E tampouco um fã ácido do Monark. No máximo eu vi alguns cortes do Flow e alguns cortes do podcast solo dele que hora ou outra viraliza. Na verdade, eu sempre acompanhei o canal do Nando desde 2017 e é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque anos assistindo esse cara me fez perceber uma coisa. O Nando Moura claramente tem problemas com ego. Isso é uma coisa apolítica que a gente vê relato de pessoas que estão do próprio lado dele. E aqui eu quero retratar dois pontos de vista que podem levar a um fato. O Nando Moura não tem estrutura psicológica para lidar com adversidades. E isso é uma coisa que ele mesmo assume, dizendo constantemente no canal que está mal psicologicamente, com problemas de saúde devido ao nervoso que ele diz que passa dia após dia abordando os temas do Bochil. Então, como você espera de uma pessoa que assume esse desequilíbrio, uma postura e uma posição equilibrada em todos os temas? Isso é uma coisa que o fã do Nando Moura não se questiona, pois tratam ele como um professor. Não à toa, é muito difícil de achar comentários de pessoas agradecendo o Nando pelos conhecimentos diários que ele se propõe a falar no canal dele. Para entender o porquê disso, vale ressaltar que o Nando é um aluno do professor Olavo de Carvalho. Ele parafraseia o velho, cita livros dele desde o início do canal e tá tudo bem. O Olavo tem bons comentários a respeito de algumas coisas, mas além disso, o Nando sempre emulou o comportamento do velho. E o maior exemplo disso é quando ele fez uma análise em um podcast a respeito do Olavo, dizendo que aqueles gritos ou aqueles temas sensacionalistas que o velho hora ou outra abordava eram apenas uma estratégia para prender as pessoas para algo mais importante. E é verdade, o brasileiro realmente tem problemas de concentração, não presta atenção em nada e sempre precisa de uma distração para ter contato com algo sério. Sendo assim, qualquer que se propõe a ganhar uma moeda política precisa de um chamariz. Isso não é mentira. Qual foi a principal propaganda do atual presidente da República para a massa brasileira? Projetos econômicos? Não. Projetos para a infraestrutura do Brasil? Não. Projetos sociais? Também não. A principal propaganda foi falar que o pobre ia comer picanha todo final de semana. Percebe como é estrutural? Você precisa de algo que toque os sentimentos do brasileiro para ter o que você quer. E alguns anos atrás, o Nando, em um vídeo onde ele dá um surto, diz que tá cansado de imitar o Felipe Neto, mas que precisa dessas palhaçadas e dessas condutas porque o público dele não presta atenção. Eles preferem notar o barulho no fundo do vídeo, o objeto que caiu, a moto que passou. Então você precisa desses artifícios para o cara ficar preso ali. O próprio Nando Moura assume isso. Então o questionamento que você tem que fazer é: quanto dessa conduta de bravão, cheio de argumentos, é real? Já que no debate com o Nicolas Ferreira ele ficou tremendo e só foi xingar o moleque quando voltou para casa. Os dois pontos que eu citei são: o Nando ficou assim ou ele sempre foi assim? Ele é de fato apegado à verdade ou apenas apegado ao método? Porque para você ser apegado à verdade, como ele diz que é, você também tem que ser crítico de si mesmo e reconhecer que é verdade, que você também é falho e que deveria retroceder o mal da sua própria natureza. Mas não é isso que acontece. O Nando é hiper apegado às virtudes que ele acredita que demonstra. E eu fui perceber isso de maneira mais gritante, não nessa briga que ele teve com o Monark ou com o Tiff, mas sim com a treta que não foi coberta por alguns youtubers, que foi a briga entre o Nando e o Mamãe Falei. E eu acho muito importante que todos assistam esse vídeo do Arthur chamado Nando Moura, meu amigão, onde ele cita todas as vezes que o Nando foi um mau amigo e alguém tomado pelo ego, pelo medo de assumir que errou. É interessante ver esse vídeo e ver a resposta desbalanceada e desequilibrada do Nando. Para você ter uma ideia, no início do vídeo o Arthur diz que problemas pessoais desse tipo devem ser resolvidos como um homem resolveria, chamando para conversar no privado e para entender o outro lado. E no react que o Nando fez ao vídeo do Arthur, ele tira totalmente de contexto, falando que o Arthur chamou ele de merda, de fraco, de bosta e, meu Deus... Ou o Nando realmente acredita nas deturpações que a cabeça dele cria, ou ele propositalmente manipula uma narrativa para que ela esteja ao seu favor. Nesse mesmo vídeo, o Arthur cita o Nando como ele faz questão de chutar ele sempre pelo áudio que ele enviou durante a viagem da Ucrânia. Mas isso para mostrar que ele jamais faria aquilo e dizer que o Arthur não deveria ter ido para lá.
E no react que o Nando fez ao vídeo do Arthur, ele tira totalmente de contexto, falando que o Arthur chamou ele de merda, de fraco, de bosta, e meu Deus, ou o Nando realmente acredita nas deturpações que a cabeça dele cria, ou ele propositalmente manipula uma narrativa para que ela esteja ao seu favor. Nesse mesmo vídeo, o Arthur cita como o Nando faz questão de chutar ele sempre que pode pelo áudio na Ucrânia, para mostrar que ele jamais faria aquilo e que diz pro Arthur não ir para lá. E bom, ok você se posicionar sobre um evento que abalou todo o projeto de poder da terceira via que o MBL tentava construir. Mas qual o seu intuito de fazer isso reiteradas vezes, meses após a situação acontecer, sem nem os opositores do Arthur estarem citando o episódio com tanta frequência? É basicamente demonstrar virtude, sobrepondo a vil e a estética de um grande homem virtuoso acima dos seus aliados, acima de qualquer coisa, inclusive da verdade. O Arthur mesmo também cita como o Nando vazou 3 vezes conversas que eles tiveram entre si, como em um debate em 2018, onde Mamãe Falei pediu pro Nando não levar o pessoal do canal Jacareditanga e logo em sequência o Nando foi lá e fez um vídeo mostrando o áudio do Arthur e dizendo que ele arregou. Inclusive, esse debate é ótimo de citar nesse vídeo para você que é fanático pelo Nando perceber como a conduta dele nunca foi a de ser o cara imparcial da política, conservador cético. Assistam o vídeo do canal Nando Moura Clássico chamado Nando Moura vs Arthur, Eleições 2018 e percebam como a postura arrogante do Nando não é a que ele diz que tem agora. Ele estava muito mais pro lado do pessoal bolsonarista que tentou assassinar a reputação dele do que pro lado do MBL em si, que na época queria outro candidato chamado Flávio Rocha, porque já em 2018 percebiam que com Bolsonaro à frente da direita, provavelmente algo ruim ocorreria para a própria direita. A questão é que o MBL nunca foi Bolsonaro de verdade, enquanto o Nando Moura trouxe ele para casa, gritou e chorou em um vídeo com os amigos dele quando o mito ganhou e disse que o único crime que o Bolsonaro havia cometido ainda em 2019 era amar demais o seu próprio país. O Nando sempre foi uma persona de cativar as pessoas com a esperança de uma salvação e não de desiludir, já que no mesmo período, ainda em 2022, ele trouxe o Sérgio Moro na casa dele, disse que ele seria a solução para isso melhor, agitando todo o público e logo depois o próprio Sérgio Moro estava lá, juntinho do Bolsonaro, abandonando sua pré-candidatura. Da mesma forma que o Nando Moura considerou votar no Ciro Gomes durante o período da eleição e só supostamente mudou de ideia porque o Ciro Gomes chamou ele de boçal, essa desilusão política que ele diz ter, ele passou a ter. E isso é uma percepção dos próprios seguidores dele. Olhando os comentários do vídeo do debate, você percebe que o público, com o mesmo ideal do Nando, dizendo que o Arthur, que ele xingava, estava certo desde o início. Isso se repetiu. De uma hora para outra, o público do Nando começou a tecer críticas a eles. E quando isso aconteceu, no vídeo que ele fez respondendo ao Arthur, ele travou os comentários e postou que ia começar uma limpa no canal. O Nando cuspiu na cara dos inscritos, reduzindo eles a gados e analfabetos apenas por dizer que ele errou no caso do Mamãe Falei. Ué, não é o Nando que ama bradar no próprio canal que é um pecador, que é um merda, etc. Você nunca pediu desculpa todos esses anos, seja no caso do Mamãe Falei, do MBL, que só aceita ser tratado dessa forma pelo Nando porque precisa dele para angariação de votos, no caso do Monark, onde ele apenas disse que de fato na guerra morrem crianças palestinas, no caso do Tiff, onde ele não consegue provar a tal história do boné dos confederados que o Capim estaria usando, ou com o Kim Kataguiri, até com o Igor, um dos caras que mais elogiou o cara. Nando, o seu próprio público está te criticando agora, no início do caso de Marajó. Você apagou o vídeo que fez sobre a denúncia da Damares porque errou. E com essas manipulações narrativas, você faz com que todos, sendo seu aliado ou não, sejam inimigos seus. Quer dizer então que o cristão que diz que reconhece ser mal acredita que a crítica só vale ser feita se for por você mesmo? Sem citar quais erros são esses? Você fez um vídeo falando de uma tal egotrip do Pablo Marçal, mas você não acha que a mensagem que você mandou para ele também não pode ser dita para você? Cara, você tá afastando todo mundo por motivos chulos. Pedir desculpas não te faz ser fraco. Reconhecer que a fraqueza em si mesmo e falar delas, na verdade, é um ato forte, porque você supera a estigma de que ser alguém humano é uma coisa que você deve esconder. Você tá ofendendo pessoas que te acompanham, colocando rótulos nela que você mesmo sabe que não é verdade. Sinceramente, você foi um dos caras mais influentes nessa reação de direita que se iniciou na internet. E você se entorpiu pelos elogios.
se perdendo, acreditando que para alguém ser do bem ou do mal, tem que passar pelo crivo de concordar com você ou não, quando as coisas não funcionam assim. Você diz que não se sente o professor além de um professor de música, mas age como se fosse o próprio Olavo, com conhecimento histórico suficiente para falar o que alguém deve ou não deve apoiar para ser uma boa pessoa, e você mesmo sabe que não tem o conhecimento básico para isso, em absolutamente todas as coisas, não permitindo a mínima discordância com algo seu. Realmente, valores e princípios estão acima da lealdade, mas e quando o nosso ego está acima dos valores, dos princípios e da própria lealdade? O que resta senão uma autossabotagem em uma missão importante? Esse vídeo não é um ataque, então se você vê isso, repensa. E você que é fã do Nando, gosta do cara, ajuda ele. Amigo não é aquele que apoia tudo que você faz, amigo também é aquele que diz o que você precisa ouvir. E quando o nosso ego está acima disso tudo, o que construímos se torna pó, porque como diz na Bíblia, a soberba precede a queda. Se você ficou até o fim do vídeo, cuidado com até onde suas emoções podem te levar. Às vezes perdemos nosso senso crítico por falta de humildade e por falta de conhecimento sobre nós mesmos e sobre o que nos rodeia. Espero que o Nando pela primeira vez se arrependa de verdade e não faça vídeos zoando e debochando de quem demonstra que ele está errado, como ocorreu no seu histórico diversas vezes. De qualquer forma, essa é a minha opinião sobre o caso em si. Não acredito que ele vá realmente fazer a coisa certa, eu até me surpreenderia se isso acontecesse, mas essa é a minha mensagem a todos que consumiram esse tema, independente do Nando Moura ou não. Fiquem com Deus, que Ele abençoe a todos vocês. Eu sou o Dan e eu sobrevivi. Beijos e abraços.